E, por fim, não dá para falar de saúde mental se a gente não falar sobre determinantes sociais de saúde. Porque, gente, não tem como ter saúde mental se você não sabe se vai conseguir pagar seu aluguel amanhã, gente. Quem tem saúde? Tem como ter saúde mental se você não sabe se você amanhã vai conseguir fazer 3 refeições por dia? E você está ali pensando como que você vai garantir isso para os seus filhos? Às vezes a gente pensa que talvez isso esteja longe da realidade da gente, mas está muito próximo da realidade de muita gente no Brasil. E muitas pessoas sofrendo. Por quê? Fatores socioeconômicos. E isso influencia demais na saúde mental, certo? Então eu vou pegar todo esse combo, vou misturar em vocês. E vai ter você aí, né? E aí isso vai explicar por que algumas pessoas passam por várias situações difíceis do tipo lutos, além disso, várias adversidades para conseguir estar onde, né, a pessoa gostaria de estar. E ela ainda assim, ela não adoece mentalmente. Já a outra pessoa, né, a Beltrano, ele basicamente terminou um relacionamento longo. E esse término do relacionamento dele fez com que ele ficasse triste. E esse luto acabou virando um luto arrastado. E acabou sendo um luto disfuncional. E agora ele está com um quadro de depressão. Aí a gente pensa, pelo amor de Deus, mas a ciclana passou tanta coisa, né? Agora, o Beltrano já teve só isso e basicamente ele está deprimido? Gente, aqui vai uma dica que é importante. Vocês viram aqui que a gente tem muitos fatores que influenciam em quem somos e no nosso processo de adoecimento mental e no funcionamento do nosso cérebro de um modo geral. Isso significa que dores não são comparáveis, certo? A coisa mais horrível e mais trágica e ruim para quem está passando por um processo de adoecimento, você chega lá e fala assim para ela: mulher, mas você tem tanta coisa, tem gente aí que está preso numa cama de hospital e você com tanta coisa boa na vida aí está reclamando. Gente, a pessoa não escolhe adoecer, entende? Esse processo é um processo que não é controlável. Antigamente, a gente aliava ali o processo de adoecimento mental a, por exemplo, fraqueza, vulnerabilidade, falta de ter o que fazer, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas, quando a gente avalia a história dos transtornos mentais, a gente lá 10 mil anos antes de Cristo, a gente já tinha registros rupestres relacionados ao processo de adoecimento mental, mostrando que os transtornos mentais, eles existem desde sempre. E, além disso, gente, que eles não são controláveis pelo nosso querer, porque senão ninguém ia querer ficar doente, certo? E aqui eu trago essa tirinha ou essa charge para a gente pensar algumas coisas. Imagine se a gente tratasse outras doenças ou outras condições como a gente trata os transtornos mentais, beleza? Exemplo, a primeira, eu sei que você está com infecção alimentar aí, né? Mas você podia fazer um esforço. E a pessoa com febre ali deitada na cama. A gente faz isso? Não, mas quando a pessoa está deprimida, a gente faz isso invariavelmente várias vezes. Mesmo que essa pessoa esteja gravemente deprimida e que neste momento ela não tenha forças para levantar da cama, tá? E que primeiro ela precisa de atendimento, de medicamento, para que depois ela consiga restabelecer as suas funcionalidades. A outra pessoa está ali e machucou o braço, ó, foi aqui. Você precisa só esquecer disso que vai ficar bem. Mas tá sangrando, minha filha, como é que eu vou esquecer? Eu preciso de assistência à saúde, né? O outro machucou aqui o abdômen, você nem tá tentando. E a outra pessoa que tá lá vomitando, sei lá, você já tentou não ter virose? Esse aqui eu adoro, que é o mais clássico e que a gente ouve muito, que é assim: acho que não é necessário ficar tomando medicamento todos os dias por causa do diabetes. A gente ouve isso? Não. Por quê? Porque a gente entende que diabetes é uma doença crônica. Agora, eu que tenho transtorno ansioso, e a maioria das pessoas que têm transtorno ansioso, várias vezes vão se pegar questionando: meu Deus, será que eu vou ter que tomar medicamento para a vida toda? Eu não quero tomar medicamento, eu quero parar de tomar. Eu não quero ficar dependente desses medicamentos. Primeiro, que a maioria dos medicamentos que a gente usa hoje, os medicamentos modernos, né? Tanto para tratar depressão, ansiedade, a gente utiliza os antidepressivos, porque eles têm a capacidade de neuromodular o cérebro.
certo? E esses medicamentos, eles são medicamentos que não causam tolerância e dependência. Ou seja, do mesmo jeito que às vezes uma pessoa precisa da insulina, eu preciso da minha venlafaxina para quê? Para ficar com a minha ansiedade controlada, certo? Então, entender esse processo e conscientizar as pessoas que estão ao nosso redor o quanto isso é importante, é uma maneira da gente evitar, inclusive, quadros mais graves, quadros de recaída, quadros de recorrência da doença, tá? E o último, esse aqui é clássico. A pessoa tá lá, deprimida na cama, e aqui a analogia, uma pessoa que está numa unidade de terapia intensiva. E aí, antes de vocês me olharem com a cara torta, professora, não é comparável. Como não? Se a gravidade, agora a gente está falando sobre gravidade. Pessoa que está numa UTI está em um quadro gravíssimo, em um quadro grave. A depressão, quando grave, ela é um quadro que tem uma mortalidade de 15%. Então, é um quadro grave. Eu preciso interpretar dessa maneira. E você chega lá para a pessoa que está numa unidade de terapia intensiva, você fala assim, vai ficar deitado aí não ajuda, você precisa fazer o álcool, levanta, meu filho, vamos para academia, vamos fazer uma corrida, uma caminhada. E às vezes a pessoa ela só não tem energia. Por quê? Porque o cérebro não responde como a gente gostaria.